Olá, amigos, a paz do Senhor. Dando sequência ao nosso tema Deus luta nossas lutas, hoje eu vou narrar a história de Davi contra Golias. Essa passagem está em 1 Samuel 16 e 17, mas vamos falar alguns fatos também do capítulo 15. Deus já havia tomado de Saul, já havia rasgado de suas mãos o reino de Israel, porque ele havia transgredido, desobedecido ao Senhor de maneira muito grave. Então, o Senhor pede ao profeta Samuel que vá até a casa de Jessé e que faça ali um sacrifício junto com ele e seus filhos, e que eles, o Senhor, diria o que ele haveria de fazer. Então ele obedece, vai até Belém, onde morava Jessé e sua família, e faz aquele sacrifício ao Senhor. Depois, o primeiro filho passa por Samuel, um homem muito forte, muito bonito, um guerreiro. Ele se chamava Eliabe. Quando a aparência dele era tão agradável, ele era tão forte e tão bonito, que Samuel pensa, esse aí, ele tem porte de rei. Mas o Senhor fala para ele, não é esse, eu o rejeitei. Não olhe para a aparência, mas eu não olho para a aparência, eu olho é para o coração. Veio o segundo, que era Elinadab, também não era ele. E o terceiro, que era o terceiro guerreiro de Saul, porque os três mais velhos, eles eram guerreiros e faziam parte do exército de Saul, era Samar. Então ele disse, não é este também. Ele tinha 8 filhos, e todos os 7 filhos passaram, Abinadab, Samar e também o primeiro, o mais velho, já haviam passado por ali e ninguém foi escolhido. Aí Samuel pensa, mas se Deus não mente, Deus não engana, há de haver um outro filho? E pergunta, existe mais algum? O pai responde, sim, há um mais novo, ele está no campo, apacentando as ovelhas. Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Quando Davi se apresentou, ele soube que era ele. Ele havia levado um chifre de azeite para ungir, e ele ungiu naquele lugar Davi como um futuro rei de Israel. No capítulo 17 inicia-se assim, ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó. Os filisteus eram homens que adoravam deuses estranhos, não faziam parte do povo de Deus, que eram os israelitas. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Saiu do arraial dos filisteus um homem de tamanho descomunal. Ele tinha 6 côvados e meio de altura, que traduzindo para nosso sistema de medida, equivale mais ou menos a 3 metros de altura. Esse homem, além de muito alto, ele estava fortemente armado, ele vestia armadura. Só a ponta da lança pesava 8 quilos, a sua armadura pesava 60 quilos, ele estava todo protegido e era muito orgulhoso. Ele achava que a sua altura e toda aquela proteção era suficiente para vencer qualquer pessoa, e ele começa a desafiar o arraial de Israel, do povo de Deus. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Ele queria um confronto corpo a corpo,
porque ele sabia que ele levava vantagem pela sua estatura, pela sua força. Ele achava que não tinha ninguém compatível, e realmente não tinha. Até mesmo o rei Saul, que era bem mais alto do que toda a sua tropa, ele também era muito alto, ele perto do gigante, ele não tinha uma altura que pudesse dizer que seria capaz de vencer o gigante. Todo Israel ficou com medo, porque aquele homem desafiava constantemente, e ele queria que alguém saísse do arraial e o enfrentasse. E até aquele momento, ninguém se apresentou. Davi era o mais moço de todos os filhos do belemita, Jessé. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar ovelhas de seu pai em Belém. Então, ele fazia algum mandado para o pai dele, ele era muito obediente, era humilde e ele não se importava de ir até onde os irmãos guerreiros estavam para servi-los, porque uma característica muito especial de Davi era a humildade. Então, um verdadeiro guerreiro, uma verdadeira pessoa de Deus, ela tem que ser humilde, porque a humildade é uma característica muito importante aos olhos do Senhor. Então, durante 40 dias, aquele gigante vinha pela manhã e à tarde e desafiava as fileiras de Israel. Um dia, Jessé disse para seu filho Davi: vai até os seus irmãos, vai lá nas fileiras da batalha e leva grãos tostados, leva 10 pães, e para o comandante de 1000, que era uma tropa de 1000 soldados, você vai levar esses 10 queijos. Então, como era muito obediente, mesmo tendo sido ungido rei, ele continuou humilde e ele fazia todos os mandados do seu pai e continuou como pastor das ovelhas. E ele fazia as duas coisas. Ele não só pastoreava, como também ele ia servir aos seus irmãos. O verdadeiro líder é aquele que serve. Então, ele pegou esses 10 queijos, pegou tudo que mandou e foi até lá. Davi, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da barragem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi conversava, perguntava aos irmãos como eles estavam, apareceu o gigante e começou novamente a desafiar o exército do rei Saul. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então, a premiação era muito boa. Além de casar com a filha do rei e também ganhar riquezas, ele ficaria, sua casa, livre de impostos. Aí Davi tornou a perguntar sobre as recompensas, e eles repetiram tudo que já haviam falado. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que eu ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, descestes apenas para ver a peleja. Aqui a gente percebe como esse irmão, esse mais velho, esse guerreiro, ele era orgulhoso. Ele humilhava a Davi. Quando ele disse, com quem deixasse aquelas pequenas ovelhas, ele estava diminuindo a tarefa de Davi, falando que a tarefa dele era simples, não era importante, porque eram poucas ovelhas que ele olhava, que ele cuidava. Aí Davi responde: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Aqui a gente percebe que Davi realmente era perseguido, devia ser o tempo todo em que ele permanecia com os irmãos. Quando ele fala: que fiz eu agora? Quer dizer, o tempo todo vocês estão me criticando, estão com ira de mim. Qual que é o motivo neste momento? Então dá para perceber que ele era preterido, ele era perseguido pelos seus irmãos. A gente lembra de José também, porque tinha qualidades especiais.
era mais amado pelo seu pai. E isso incitou a ira, o desprezo e o ódio de seus irmãos. E essa história é também semelhante aqui. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Aí Davi falou com Saul que ele iria lutar contra o gigante. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Aí Davi ele não é incentivado por Saul, pelo contrário, ele fala: você é frágil, você é muito novo, você não tem como guerrear contra este homem. Aí ele começa a contar as proezas dele no campo, quando ele enfrentou um leão e venceu, quando ele enfrentou um urso. Ele fala isso com o rei Saul, que como ele tinha matado aqueles animais, ele poderia muito bem enfrentar esse gigante e vencer. Quando o rei Saul viu que não podia detê-lo, ele disse a Davi: o Senhor... então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. O que Saul faz? Pega a sua própria armadura e veste a Davi. Só que o tamanho deles era bem diferente. Ele era um menino bem menor e Saul era um homem grande, de estatura privilegiada. Então ele não conseguia nem andar com aquela armadura. Isso aqui quer dizer que nós não conseguimos adaptar as armaduras alheias. Nós não conseguimos sentir bem em outro tipo de proteção, que não seja aquela que o Senhor nos dá. Neste momento, ele viu que ele não podia depender dessa armadura que era tão grande para ele, e ele resolve a não confiar nisto, e ele deixa com Saul aquela armadura. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Ao invés de proteger, estava atrapalhando. Muitas vezes nós queremos usar experiências dos outros para a nossa vida, mas às vezes nós temos características pessoais, nós temos experiências diferentes que não vão adaptar com a nossa vida. Então, nós temos que sempre olhar para trás como experiência, não para ficar no passado, mas muitas experiências de pessoas que nos cercam ou que conhecemos, elas não adaptam a nossa vida ao que nós já passamos, ao que nós conhecemos. Então, isso aqui é um exemplo, que essa armadura, ela era muito boa para o rei, mas não para Davi. Davi encontra-se com o gigante. O filisteu também se tinha chegado a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Não adiantava ele amaldiçoar a Davi, porque os deuses desse gigante, não tinha poder nenhum sobre o Filho de Deus, principalmente porque eram deuses que não são Deus verdadeiro, não são como Deus vivo. Então essa maldição não teria nenhum efeito sobre Davi, que era um abençoado do Deus vivo. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas fera do campo. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então a posição de Davi era completamente diferente da do gigante. O gigante Golias, ele confiava na sua armadura, na sua proteção e naqueles deuses que não são Deus. E Davi, ele estava enfrentando o gigante em nome do Deus de Israel, do Deus verdadeiro, a quem esse gigante estava afrontando. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos,
ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aqui há a predição que Deus colocou no coração de Davi. Tudo que iria acontecer. A cabeça do gigante seria arrancada e haveria muita morte ali entre os filisteus. E todos seriam jogados para que fossem destruídos. Os cadáveres, eles seriam dados às aves dos céus e às bestas feras da terra. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Realmente, como é o nosso tema de hoje. O Senhor guerreia nossas guerras, o Senhor luta as nossas lutas, o Senhor batalha as nossas batalhas, e Ele vence por nós. Com o Senhor não tememos, porque o Senhor é que vence por nós. Ele enfrenta e Ele vence. E assim seremos mais do que vencedores, porque estamos com Cristo, servimos a Cristo, servimos ao Senhor e adoramos ao Deus vivo. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Aqui tem duas observações interessantes. Primeiro, ele havia pegado 5 pedras lisas no ribeiro e a primeira pedra foi fatal. Logicamente, o Espírito do Senhor agiu. Primeiro porque uma pedra na fronte não seria tão fatal se fosse numa situação comum. Um homem tão forte poderia marcar sua testa até haver um afundamento, mas ele naquele momento, ele caiu. E é interessante que numa situação comum, batendo aquela pedra na testa, ele cairia para trás, o que seria normal, porque a força era para trás, mas ele caiu com o rosto em terra, ele caiu para a frente. Então a gente vê o agir de Deus, o mover de Deus naquela situação. Sempre que o Senhor age, ele deixa que alguma situação seja diferente do normal, para que fique claro que é o Senhor que está lutando, que é o Senhor que está vencendo, para que toda a honra e toda a glória seja dadas a Ele, não a nenhum ser humano. E Davi sabia disso, ele sabia que ele vencia em nome do Senhor. Pelo que ocorreu, Davi, e lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e, desembainhando-a, o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Aí eles tomaram coragem, todos perseguiram os filisteus e os mataram, como Davi já havia predito. Muitos homens caíram naquele momento e morreram. Então essa história de Davi, que parecia ser insignificante diante dos seus irmãos guerreiros fortes, ele foi escolhido. Ele era tão especial que ele causava a ira, provocava a ira dos irmãos, não porque ele fizesse alguma coisa, mas porque ele era realmente um filho de Deus, mesmo sendo ungido rei, mesmo sendo o futuro rei de Israel. Ele não mudou sua rotina, ele continuou cuidando das ovelhas, continuou sendo um filho submisso a seu pai. E quando os irmãos humilhavam-no, ele reagia de maneira tranquila. Ele fosse uma outra pessoa, podia dizer: vocês estão diante do futuro rei de Israel, e podia tirar onda com eles, mas não. Aquilo para ele era uma bênção que vinha do Senhor e que ele iria, mesmo sendo rei, tudo que ele fizesse, tudo que ele vivesse, seria para a honra e para a glória do Senhor. Por isso que ele não era soberbo, ele não se envaidecia, ele continuou sendo a mesma pessoa, aquele rapaz humilde, aquele rapaz simples, obediente a seu pai. Então, nós, como filhos de Deus, nada pode fazer a nossa cabeça, nada pode fazer com que sintamos superiores aos demais, que nós
não sintamos que temos que continuar como sendo aquela pessoa de sempre, mesmo sendo ungidos pelo Senhor, mesmo sendo escolhidos pelo Senhor, que nós sabemos que o Senhor escolhe seus filhos, e isso não é motivo para envaidecermos, pelo contrário, para que nós sejamos cada vez mais servos do Senhor e também servos de nosso próximo, porque nada pode tirar-nos do foco, e o nosso foco é o Senhor. Nós temos que mirar no Senhor, e Ele deve ser o nosso objetivo na vida, colocarmos o Senhor acima de tudo, acima de todas as nossas preferências, acima de todas as nossas escolhas, porque quando o Senhor é o mais importante na nossa vida, quando Ele ocupa o primeiro lugar, tudo nos vai bem, assim como foi bem para Davi e para tantos outros que obedeceram e foram servos fiéis ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor seja sempre o nosso Deus, o nosso refúgio, o nosso galardão, porque Ele vence as nossas lutas. Amém. Que assim seja. Amém.